Boa noite, gente. Está entrando no ar mais um Boteco da Bola. Boteco da Bola, o seu programa dominical e das segundas-feiras, né? Ontem tivemos a participação do Cracunho da Bola, um programa joinha sensacional com o João Honorato. Daqui a pouco vamos apresentar aos senhores o nosso convidado de hoje para um papo gostoso, sadio, né, do mundo do esporte de um modo geral. Hoje, dia 5 de junho do ano de 2023, tá correndo, hein? O ano tá acelerado, gente. É o Dia Mundial do Meio Ambiente. Que maravilha, né? O meio ambiente pede socorro, né? Precisamos estar alerta para as iniciativas ao nosso meio ambiente. O planeta está no CTI, pode parecer que não, mas está. Precisa muito da ajuda da população, principalmente humana, né? Não podemos destruir aquilo de tão bonito, né? Que é o nosso mundo, a nossa terra, né? Um presente de Deus para nós. Temos que cuidar dela com muito carinho, com muito apreço. Dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Falar em meio ambiente, quem não está muito num bom meio ambiente é o Clube de Regatas do Vasco da Gama. Estou com uma peninha do Moza. Moza é nosso comentarista aqui do Boteco da Bola, como também o nosso querido Digão. O Moza hoje resolveu ir ao Maracanã. Torcedor fanático do Clube de Regatas do Vasco da Gama deve estar precisando tomar bastante Dorflex, né? Cibalena, né? Alguma coisa de clanível de dipirona, porque o Flamengo está sacudindo o Vasco da Gama, por enquanto, num placar elástico, que nem o patrocinador do Vasco da Gama, 777, imaginava que ia levar uma paulada de 4-0. Caindo de 4, Vasco, é muito complicado. Boa noite, Digão, o rei da pisadinha. Boa noite, Quaresma. Boa noite, doutor Leandro. Obrigado pela presença aí. É isso aí, Moza. Atividade aí que 4-0 tá bravo, hein? E o Quaresma falou do patrocinador 777. Tomara, né, que o Flamengo faça uma homenagem. Chegue pelo menos a 7-0, né? Para poder homenagear aí o patrocinador. A entrevista, o papo, né, vai ser muito bom com o doutor Leandro, mas vou pedir aqui autorização ao Quaresma para que, se pintar gol do Flamengo aqui, nós possamos gritar, né, comemorar, porque não é qualquer dia que se mete 4-0 no Vasco, né? Doutor Leandro, boa noite, valeu, Quaresma, fiquem ligados aí, um abraço. Olha, se o Coritiba ganhar do Santos no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro e o Vasco da Gama não vencer ao Internacional, o Vasco da Gama vai passar o Dia dos Namorados em último lugar da competição. Que coisa triste. Isso é papo botar na rede, é futebol, né? Correto. Quinta-feira, a partir das 22h30, a GBC TV Brasil tem essa turma maravilhosa, Quaresma, Moser, Digão, no nosso Tá na Rede é Futebol. Lá a gente apresenta as picuinhas do futebol. Tem também o Museu Contemporâneo, o passado, o presente, né? Tem as gatas do Tá na Rede e tem as anedotas do Tá na Rede. A gente já começa quinta-feira se preparando para um final de semana com alegria e satisfação, né? Nada de tristeza. É para lá que eu vou, com muita alegria e satisfação. Eu dou boa noite ao doutor Leandro Tavares, né? Tudo bem, doutor Leandro? Boa noite, meu amigo Quaresma. Boa noite, meu amigo Digão. Tudo bem? É um prazer estar presente aqui no programa de bastante relevância aí no mundo dos esportes. Tenho certeza que hoje debateremos muito sobre futebol, entendeu? Sobre Tribunal de Justiça Desportiva, de tudo aquilo que cerca a atividade esportiva. É uma honra e precisar aí, estamos à disposição aí para discutir, para debater, para acompanhar, para falar daquilo que a gente mais ama, né? Que é o esporte, que é a modalidade de futebol. Eu não imaginava que a CBF fosse colocar o Flamengo e Vasco justamente no dia da entrevista do doutor Leandro Tavares, né? Mas isso não tenha dúvida que nós vamos convidá-lo numa outra oportunidade para que o nosso público hoje competir com o futebol. O doutor Leandro já disse a frase certíssima, né? É muito complicado. E o Maracanã hoje está muita gente assistindo, Premiere, YouTube transmitindo o jogo, é muita gente transmitindo, muita gente ligada lá no Flamengo e Vasco. Não é que a gente não tenha uma boa audiência, mas competir com o futebol é muito difícil. Mas o que acontece, meu amigo Quaresma? Só para entrar aqui nessa situação. Claro. O que acaba acontecendo? A CBF viu, vai ter o programa lá do Quaresma, que já é sucesso total.
temos que competir com o programa. Então, vamos botar Flamengo e Vasco. Eu já avisei já para os amigos vascaínos que é melhor trocar de canal. Estão sofrendo muito lá. Vem assistir o programa, vão ser muito bem recebidos aí. No papo de advogado, eu tenho que usar um termo jurídico. Data vênia foi muito bem colocado em defesa. Por isso, o doutor Leandro é um excelente advogado, né? Já fez a primeira defesa ao Boteco da Bola. A gente fica muito feliz. Quero mandar um abraço para a doutora Renata Mansur, quero mandar um abraço para o doutor Dória, né? Presidente do Tribunal Pleno, né? Do Tribunal de Justiça de Futebol do Salão do Estado do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para a Associação de Oficiais de Arbitragem do Estado do Rio de Janeiro, meu querido Elton Tavares, ao presidente Marcos. Um abraço para a primeira-dama do Boteco da Bola, Cristina Quaresma, já está ligadinha no programa. Quero mandar um abraço para o doutor Rodrigo, secretário do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação do Futsal do Rio de Janeiro. Um abraço para a doutora Michele Menezes, uma advogada fantástica do mundo do esporte. Doutor Leandro Tavares, uma pergunta que não pode faltar nesse papo gostoso que nós vamos ter esses 90 minutos de Boteco da Bola, 2 tempos de 45 minutos. Hoje, infelizmente, nós vamos ter o acréscimo da arbitragem, né? Mas um papo que não pode deixar da história do doutor Leandro, né? Até a chegada na Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva. Então, Quaresma, amigos Digão. Então, estou bastante tempo aí no meio do esporte, né? Em 2018, recebi o convite do ex-presidente do tribunal, o Dr. Wagner Dantas, a que eu tenho muita honra e orgulho de poder chamar de amigo, para poder ajudar ele ali nas fileiras da Procuradoria. Ele, na época, procurador-geral, depois ele ascendeu à presidência do tribunal por 2 mandatos e nós acompanhamos ele, né, juntamente lá no tribunal. Fiquei nesse período aí no pleno do tribunal, como auditor do pleno do Tribunal do Futsal, e esse ano, começo do ano, com a vinda do presidente Dário, nós fomos convidados aí a aceitar o desafio de poder formar a Procuradoria do Futsal, e, graças a Deus, com bastante pessoas com capacidade, nós conseguimos colocar uma Procuradoria bem forte, atuante, comprometida com o esporte, com a legislação, e temos colhido aí durante esse período bastante fruto aí do resultado das nossas atuações. Depois eu vou passar até alguns números aqui. A Procuradoria, no meio aí desses 3 meses de atuações, foram quase 300 denúncias. Nós estamos bem atentos mesmo à prática desportiva, estamos tentando aí ajudar, né, o futsal a voltar a trilhar o caminho a qual ele jamais deveria ter saído, como modalidade esportiva representativa, como modalidade a qual tem por objetivo não ser um subproduto do futebol de campo, não. Ela é uma modalidade própria, e ela gera emprego, renda, atividades, jovens, ela é reconhecida no mundo todo, e o Rio de Janeiro não pode ficar para trás do caminhar do futsal, né? E aí, quando nós assumimos a Procuradoria, foi justamente com esse objetivo, justamente com o objetivo educativo, e além do educativo, também cobrar a quem de direito, se errar, a Procuradoria vai estar atuante ali para poder cobrar e ajudar na modalidade no seu crescimento e desenvolvimento. A pré-temporada desse ano na Federação de Futebol do Salão do Estado do Rio de Janeiro, presidida pelo senhor Denilton Simbron, né, gerente administrativo Alessandra Mota e diretora de arbitragem Aline Ribeiro, ela promoveu uma pré-temporada com a vinda do Paraguaçu, da Márcia Marico, aqui no nosso estado, né, o Adilson também, Adilson Matos esteve presente. Então, o estado do Rio de Janeiro, há muito tempo, não recebia os diretores, né, os legisladores, vamos assim dizer, das leis do futsal, Paraguaçu, Márcia Marico, Daniel Pomeroy, que fizeram a tradução texto FIFA. E a presença dos membros do Tribunal de Justiça Desportiva fez muita importância nessa pré-temporada. O senhor entende que o aí dos seus pares? Oi? Picotou. Se tiver picotado, aí pode pedir que ele repete a pergunta, que a internet do Quaresma às vezes oscila. Aí parece que está congelado. Aí vou fazer o... Deixa eu ver, ele vai... Ele combinou o esquema aqui. Para quando voltar. Ele está congelado. Bom, enquanto ele
está ali congelado e não vem, eu também não entendi a pergunta, senão eu teria feito a pergunta. Sim. Bom, fica à vontade para falar algo que o senhor acha interessante do nosso público escutar. Deixar registrado também que a primeira-dama também está presente aí. Volta Esposa no tá presente. Sim. De Paraguaçu, né? Diretor da E caiu. Deixa eu ver. Eu acho que ele quis falar acerca do evento que teve da... Beleza, se tu souber, tiver entendido, pode abordar o assunto, ou então fica à vontade para você falar o que você queira aí nesse momento tranquilo. Perfeito. Então, um momento muito importante nessa pré-temporada dos árbitros, a federação não tem medido esforços aí com o presidente Denilton, que é um desportista, né, uma pessoa bastante compromissada com a atividade de esporte, nos fez o convite para que a Procuradoria estivesse presente lá para conversar com os árbitros, né, nesse primeiro momento, explicar da regra do jogo, né? Não só da regra do jogo, porque isso eles são conhecedores, mas da regra do procedimento junto ao tribunal, né? E aí nós fizemos o quê? Nós separamos 3 procuradores para que pudessem dar essa palestra, informando todos os árbitros, os deveres e direitos dos árbitros, entendeu? E compromisso da arbitragem. Eles atenderam bem o nosso chamado, o nosso recado, porque nós entendemos o seguinte: uma partida de futebol, ela somente não termina com o apito final do juiz, com o oficial de arbitragem determinando o seu término. Ela termina muitas das vezes na fileira dos tribunais, porque a súmula é o retrato do que acontece ali na partida. Ela vem como fotocópia, né, de tudo aquilo que aconteceu, e mediante a isso a Procuradoria vai avaliar se aquela questão é pertinente ou não, e sendo pertinente nós vamos denunciar. Não sendo pertinente, nós vamos manter o arquivamento, justificar o porquê do arquivamento, mas o procedimento mais adequado é justamente isso, pedir de forma educativa para que seja aplicada a sanção, e aí o tribunal, com seus auditores, vão tomar as devidas decisões com relação ao fato relacionado. Ali, eu acho que ele voltou aí. Alô, Quaresma? Voltou ali. Vamos ver se ele já está nativo. Bom, se ele tiver voltado, pode interromper a qualquer momento. Se ele não tiver voltado ainda. A gente estava conversando antes, né, sobre essa questão da súmula, e o senhor informou agora sobre essa orientação. Tem muita gente não sabia ou reforçou essa informação, tipo, que bom saber. E a partir dessa informação, acredita que os árbitros ou quem participou pode agir diferente na quadra? Porque às vezes falar, até mudar o jeito de informar as coisas, de repente, na súmula, isso acrescentou? Sim, claro, é muito importante, porque assim, a súmula tem presunção de veracidade, né? Está escrito ali, o árbitro está ali acompanhando. Cabe à parte contrária, né, quem for denunciado, fazer prova para desconstituir o que está ali na súmula. Então, é muito importante a súmula sendo preenchida dentro do prazo. No caso da justiça desportiva no salão, o prazo, o árbitro tem, após a partida, 3 dias para fazer o preenchimento correto da súmula. Para quê? Para justamente a gente ter acesso a ela e tomar as devidas medidas. Quando o árbitro não faz, ele faz com que o tribunal não tenha acesso no decorrer da partida, o que pode ter acontecido, um cartão, uma violência, uma agressão contra ele mesmo, uma desinteligência dentro da praça desportiva. Tudo isso, quando não é mencionado na súmula, dentro do prazo adequado, não pode ser utilizado no tribunal para ser oferecido denúncia e não ser aplicada a norma da maneira adequada. Sendo assim, o que ocorre? A Procuradoria, infelizmente, é obrigada a denunciar o árbitro por não ter preenchido corretamente a súmula. Isso aí é uma das obrigações e dos requisitos do CBJD, justamente o quê? Para dar a transparência do desporto e do que ocorreu dentro da quadra. Não é que o Quaresma seja expert do assunto, mas o Quaresma está lá terça-feira de plantão na federação, até mesmo para dar esse apoio à classe de oficiais de arbitragem da federação, no tocante à conjectura, né, da formação do relatório a ser apresentado ao Tribunal de Justiça Desportiva. Doutor Leandro, estamos tendo problemas, é muito comum, infelizmente, não no Brasil, mas no mundo, né? O Vini Júnior sofreu isso muito na Espanha, né? Ao ponto de ter a sua imagem através de um boneco, né? Tipo aquele boneco da Malhação do Judas aqui do Brasil, dependurado num dos viadutos lá da Espanha.
E o racismo está chegando na quadra de futsal. Como o tribunal está se preparando para receber essas denúncias e agir dentro da norma legal? Esse problema do racismo é um problema muito sério, né? Muito grave, é um problema muitas das vezes cultural, né? Que o esporte não combina de maneira nenhuma com as práticas de racismo. Primeiramente, nós somos um país de mistura de raças, né? Somos um país de mistura de raça e recebemos todas as raças, religião, e não temos distinção nenhuma. Então, todos têm que ser respeitados. E aquele clube, aquela entidade, aquela pessoa que violar o preceito constitucional da igualdade, lá que está no artigo 5º da Constituição, a Procuradoria não medirá esforços para pedir a punição, porque isso ultrapassa as regras do jogo, do fair play, do jogo limpo. Então, a Procuradoria não irá tolerar nenhum tipo de discriminação racial, homofóbica, de forma qualquer uma, contra a mulher, contra homem, contra ninguém. Nós somos um país de igualdade. O Brasil é um país de igualdade. E o esporte, ele é de igualdade. O esporte, ele não mede pela condição social, pela raça. Não, nós somos iguais. E por ser iguais, a prática desportiva, todos são dados a oportunidade. E o torcedor tem que dar respeito. Não tem que tratar diferente, de maneira diferente. A torcida que praticar isso, a Procuradoria pedirá o rigor da lei, porque nós jamais vamos tolerar esse tipo de procedimento. E tudo aquela informação que chegar à Procuradoria, nós iremos tomar todas as medidas cabíveis a qual o CBJD encaminha para a Procuradoria para adotar, e nós adotaremos no rigor da lei. Ele congelou? Pô, enquanto ele estava congelado aqui, que a gente estava aqui, o Vasco fez um gol de pênalti, a gente nem viu. Eu vi agora. Foi de arbitragem, né? Foi um VAR. Não vou, caralho. Eu nem vi o lance. Aqui, ó, o AOFSRJ, possivelmente é uma sigla, não sei. O problema é que muitos árbitros não sabem relatar o fato ocorrido na partida. Tem alguma sugestão que o senhor possa dar? Sim, eu tenho. Acho importante. O próprio Quaresma aqui mencionou que ele está lá às terças-feiras de plantão para poder auxiliar os árbitros. A Procuradoria também, nós deixamos o nosso e-mail, nós deixamos o nosso telefone à disposição justamente para poder auxiliar da melhor maneira possível, porque o que acabou acontecendo? Uma súmula preenchida de forma inadequada faz com que a impunidade exista, e a impunidade é o caminho da repetição e do aumento da irregularidade, a impunidade é o caminho contrário ao fair play, o jogo limpo. E nós não podemos admitir isso. Então, nós colocamos a Procuradoria, vou deixar o e-mail aqui, Procuradoria, TJ... Eu vou pedir só um instante, que eu vou anotar aqui para poder botar. Vai ser no mesmo momento aqui. Vou só abrir a telinha aqui. Pode falar, Procuradoria. Procuradoria, TJD. TJD. Isso. TJD, RJ. @gmail.com. Beleza. Vai aparecer na tela? O senhor confirma se está correto? Deixa eu só confirmar aqui. E aí nós não vamos admitir isso, porque esse procedimento vai atento ao jogo limpo. Nós queremos. Está correto na tela. Procuradoria, TJD. Tá. Foi. O Quaresma voltou, está com a gente. Pô, o Vasco fez um, hein, Quaresma? O Vasco fez um, mas não vai chegar lá, não. Vamos lá, doutor Leandro. O racismo, essas práticas... Perdão, meu amigo, Quaresma. Tá. Deixa eu atualizar. Pode falar que eu corrijo aqui. Futsal, TJ. Futsal no meio. Tira o TJD, perdão. RJ. Procuradoria Futsal, rj@gmail.com. Lá o nosso coordenador Sandro, que é sempre muito atencioso, muito dedicado, o nosso subprocurador Zosi Hadman. Procuradoria. Sim. Maravilha. Futsal, RJ. Está aí já gravado quem... Quero mandar um abraço para o doutor Sandro. E a nossa equipe de procuradores, sempre muito atenta, vai estar à disposição lá para poder ajudar. É uma equipe fantástica, Digão, uma equipe fantástica dos procuradores do tribunal. O doutor Sandro Marcos acabou de passar aí pelo barramento, deixando um abraço. Parabéns, meus amigos. Excelente trabalho do doutor Leandro. Parabéns, meu procurador-geral. Que maravilha, né?
Para quem chegou atrasado na abertura do programa, estamos aí com o procurador, né, geral, doutor Leandro Tavares, né? Pessoa ilibada no mundo jurídico. Doutor Leandro, a prática do racismo, quando acontece, ela acontece na praça esportiva, né? Que a gente denomina também como clube de futsal. O clube de futsal necessita também dar o seu parecer, chegar junto com a justiça esportiva nesse ato antiesportivo? Quer dizer, o clube não deve, num modo assim geral de se falar, né, popularmente falando, ele não tem que se omitir, ele tem que interagir? Sim, ele tem por dever interagir. Porque o que acaba acontecendo? No futsal hoje, infelizmente, mas essa realidade vai mudar, a grande maioria das equipes trabalha a divisão de base. São poucas equipes ainda que trabalham profissional, mas essa realidade há um pouco tempo vai modificar. E a categoria de base é formador de pessoas, de opinião e de caráter. Nós, com a quantidade de crianças ali que estão em formação acadêmica, formação de vida, e tratam diretamente com os clubes precisam atuar para demonstrar ali que a competição não é só vencer. É porque a gente sabe, muitas das vezes, que menos até de 2%, 1% daquelas crianças vão virar atletas profissionais. E vão se ter da formação do caráter durante a vida, né, de formação nas quadras ou no campo, ou qualquer outra modalidade, vão ter moldado o seu caráter de vida. Então, o clube precisa demonstrar que, além do desporto, a civilidade, o respeito ao próximo, ao jogo limpo, ao respeito à raça, à cor, à religião de todos, tem que estar presente. Isso faz parte do dia a dia. Isso faz parte das cadeiras, das nossas fileiras acadêmicas, faz parte do jogo limpo, faz parte do dia a dia de todos nós. Eu acho que nós vivemos uma sociedade tão avançada, com tantas informações, que o racismo, a discriminação, ela não deveria nem mais ser pautada. Mas, infelizmente, nós ainda precisamos brigar muito para que essas bandeiras contra o racismo, contra a discriminação, possam, de fato, fazer com que esse mal que ainda atinge a sociedade caia por terra e a igualdade seja predominante entre todos. Então, o clube tem que participar. Existe um intercâmbio, por exemplo, quando se tem a sentença proferida no Tribunal de Justiça Desportiva, num caso desse, né, num caso desse seríssimo, esse procedimento, esse processo segue para as esferas da justiça comum? Então, tem duas situações. O próprio oficial de arbitragem ele pode comunicar às autoridades a violação dos seus direitos que ocorreu, e a própria procuradoria, entendendo que aqueles casos graves, nós encaminhamos, teve até um caso recente que vai ser julgado na próxima quarta-feira, nós ali encaminhamos que, além da denúncia, vai ser tomado devidos procedimentos criminais para que possam ser instaurados e apurados, e aí que a esfera não fique somente na esfera desportiva, que é crime. E crime se trata com punição na esfera criminal, não somente no desporto. A gente quer aproveitar esse ensejo, esse momento, para colocar aqui que o doutor Leandro Tavares, além de presidente da Procuradoria do Tribunal, né, doutor Leandro Tavares é um exímio, excelente advogado na esfera criminal, né, doutor Leandro? A formação ali também na esfera criminal. Então, é a pessoa gabaritada para nos dar esses esclarecimentos que nós estamos aproveitando de forma de um seminário. Pior que a pessoa que o seu curso de súmula é um dos melhores do Brasil. Pior que a pessoa que o seu curso de súmula, não entendi bem a colocação, mas daqui a pouquinho tenho certeza que a turma da Associação de Oficiais do Futebol Salão do Estado do Rio de Janeiro, em sua nova repaginação, mudando todo um passado, né? Ficou muito maculado, mas a associação vem aí com um predisposto novo, com uma iniciativa nova em prol dessa classe que merece todo o nosso apoio, que é a classe de oficiais de arbitragem do futebol de salão e de mais outras modalidades do município do Rio de Janeiro. Quaresma, só indo com relação a isso, o que acontece? O árbitro sempre é a pessoa mais frágil da relação, né? Eu estava há pouco tempo num debate lá, só para fazer uma iniciação, eu estava num debate lá na OAB,
sobre justamente a questão da máfia das apostas, aquilo e tal, e a gente vê que o árbitro, né, ele merece também um apoio das instituições, porque muitas das vezes ali ele recebe pouco para estar presente ali, ele é o cara do espetáculo que as duas torcidas muitas das vezes não entendem, que está ali só para mediar e aplicar a regra do jogo, e as duas torcidas xingam, falam palavras de baixo calão, tentam atingir a honra do árbitro, quando na realidade só está ali mesmo para mediar a disputa, aplicar a regra do jogo, e por muitas das vezes ali, coitado, sai até de camburão, dependendo da situação, já teve árbitro que saiu de camburão na partida. Então, falta isso também um pouco, eu acho que é uma questão mais cultural mesmo, de poder reconhecer na figura do árbitro a autoridade ali da partida e deixar que ele apite de forma mais serena e possível. Você colocou muito bem essa situação, me permita chamá-la de você colocou Sim. muito bem essa situação, mas as mulheres também, olha aí o Sandro Marques novamente dizendo que é o segundo melhor goleiro da OAB do Rio de Janeiro, doutor Leandro Tavares. Eu fui descobrir, daqui a pouquinho vai ter a galeria do doutor Leandro Tavares, sabe, o Sandro, e nós vamos ter aqui uma homenagem a ele muito grande. Eu fui descobrir lá no Instagram dele que ele é goleiro. Vamos perguntar então para o Sandro Marques, se ainda estiver por aí, qual é o melhor goleiro, então, né? Já que o doutor é o segundo, né? Que é o primeiro mesmo. A gente está disputando vaga ali, né? A gente está disputando vaga ali então... para ver quem vai ser o primeiro. Então entendi. Sandro é irmãozão, parceirão, que assim, trago ele no coração mesmo. Quando assumi a procuradoria, eu pensei, cara, eu preciso de um coordenador. E aí o Sandro é uma pessoa muito dedicada, é irmãozão mesmo. Carrego aí no coração aí, mas ali na vaga ali a gente está brigando bonito, hein? Temos aí vamos ao barramento da Juliana. Juliana, por favor, Digão. Boa noite. É sempre um grande aprendizado ouvir o doutor Leandro Tavares. Parabéns, Juliana. Vamos aproveitar a presença da Juliana Cesário de Mello Novaes, dizer que as mulheres árbitras no esporte, no mundo do futsal, que é o nosso meio atual aqui do Papo do Programa, vem sofrendo um procurador, coordenador de muito melhor. Vem sofrendo um ataque muito sério. Tem mulheres que estão arbitrando, né? Eu chamo os saltos do apito, eu brinco com elas nessa situação, e estão sofrendo frases assim que aqui eu não posso repetir, que tem criança que assiste o programa, mas abro aspas, reticências, uma delas a gente pode falar, abro aspas, reticência. Era melhor você lavar uma louça do que estar apitando. Isso é a frase menor que se ouve. Estão piores, né? Abusando até do gênero feminino no que elas ocupam. Doutor Leandro Tavares. A gravação de uma filmagem de uma partida de futsal, que hoje todo mundo filmando tudo, é um fator de prova importante para o tribunal? Sim, é muito importante. Tem que utilizar. É um instrumento hoje que tem que ser utilizado. Entendeu? Porque muitas das vezes o que acaba acontecendo? O árbitro não informa a súmula de maneira correta. Aquelas imagens ali podem ser utilizadas, e a Procuradoria tem, inclusive, essa prerrogativa de um torcedor, por isso que eu até deixei o e-mail aí da Procuradoria, numa partida que tiver, a gente tendo prova, tendo lastro de situação, a Procuradoria denunciar independente da súmula. É importante isso. E, assim, para essas pessoas, o que a gente tem para falar é o seguinte: lugar de mulher é onde ela quiser. A gente não pode, de maneira nenhuma, tirar a mulher da quadra, do desporto, da atividade. Nós temos aí, já tivemos a melhor jogadora do mundo, nós temos um quadro de arbitragem feminino muito sério, muito competente. Então, a gente tem que prestigiar. Se a mulher quer participar do desporto, ela tem por direito, e é a obrigação das federações, das associações, é recepcionar essa mulher e dar oportunidade, porque o lugar dela é onde quiser. Então, a gente não pode discriminar e fazer acepção de qualquer pessoa. Muito contrário, até porque o esporte ele é inclusivo, ele tem que incluir a todos. O esporte participa todos. É o ambiente mais democrático que tem, é o esporte. Então, o esporte jamais pode fazer acepção de pessoas. E, assim, dentro da Procuradoria hoje, que eu estou coordenando, que eu estou presidindo, tem mulheres competentes lá no quadro, a gente está trazendo mais quadros femininos para a Procuradoria. No tribunal tem excelentes, assim como a Procuradoria, excelentes auditoras, na advocacia, em todos os meios.
a mulher cada vez ganhando espaço dela, e nós não podemos tirar o espaço da mulher, muito pelo contrário. Nós temos que dar espaço para todos, independente de raça, sexo, cor e religião. Aquele que tem competência para poder utilizar tem que ter espaço. Eu quero aproveitar e deixar um abraço para a doutora Renata Mansur, a quem já citei no início do programa, através da representatividade dessa excelente pessoa que eu tive o prazer de conhecer nesse seminário no auditório Ivan Lins, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Renata Mansur pessoalmente, e através dela eu abraço a todas as procuradoras, auditoras do Tribunal de Justiça Desportiva, eu abraço a classe das advogadas, né? Essas mulheres empoderadas que, conforme o doutor Leandro Tavares preconizou, merecem lugar de mulher, é onde ela quer ficar. E aí nós temos que aplaudir essa turma maravilhosa. Inserindo a Aline Ribeiro, a diretora de arbitragem da Federação de Futebol do Salão, inserindo também a minha querida Alessandra Mota na gerência administrativa. Temos uma pergunta. Em caso de uma torcida começar os cantos homofóbicos, os árbitros podem encerrar a partida? Então, o ideal é nunca encerrar uma partida, né? O ideal é que faça cessar, coloque em súmula, mas se aquela situação se tornar insuportável, o árbitro relata na súmula e aí a procuradoria vai tomar as devidas medidas, encaminhar as autoridades policiais e vai encaminhar, além das autoridades policiais, vai encaminhar ao tribunal a denúncia. Aí é questão de subjetividade do árbitro, né? Se o árbitro não se sentir mais confortável para poder apitar, se sentir constrangido, não tiver mais condições, ele relata, encerra a partida e a gente pede ao tribunal para poder realizar outra vez. Mas deixar bem claro que é importante o prosseguimento da partida, porque parar a partida, o ideal é chamar a autoridade policial, tirar esses vândalos, essas pessoas, se eu posso assim falar, né, marginais, porque quem está à margem da sociedade, a sociedade não tolera mais isso, né? É tirar eles da quadra desportiva e que a partida possa ter o seu transcurso normal. Porque muitas das vezes o que acontece é o seguinte, não é a torcida toda, né? É um ou duas pessoas que levam seus problemas pessoais para a quadra e aí tentam atrapalhar o espetáculo. Na verdade, é isso mesmo, porque as pessoas fazem muito isso comumente nos grandes estádios de futebol, né? Maracanã, Morumbi, Mineirão, né? E tantos outros mais espalhados pelo nosso Brasil, né? Estádios até que foram recriados, né? Repaginados da época da 2016, da Copa do Mundo, que foi realizada aqui no nosso país. Então, eles levam a frustração deles. Eles gritam nos estádios, estão tão longe dos praticantes do esporte. Nas quadras, eles estão próximos de todos. E todos interagem, todos assistem, todos ouvem. Então, fica aqui um conselho para o quadro de arbitragem, aqui da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, mas numa extensão da Associação de Oficiais de Arbitragem do Rio de Janeiro, de outras modalidades. Uma das posturas que você faz é retirar esse cidadão ou essa cidadã que promove esses gritos. É mulher ofendendo mulher, é uma coisa assim impressionante. Vocês retiram essas pessoas da quadra. Mas antes de fazê-lo, faz de leve, sem que eles percebam, aquela filmagem, tente fazer. Tem tanta gente que a gente conhece na quadra que pode fazer isso, depois toma essa providência, para ficar bem reratificado quem é a pessoa que pratica esses atos. Porque à medida que as punições vão se sucedendo, a situação vai atenuar, acabar nunca, jamais, em tempo algum, mas atenuar bastante vai acontecer, se Deus quiser. Eu quero mandar um abraço para o doutor André, né? Eu não consegui pegar aqui o nome dele todo, doutor André Ricardo Moreira Passos Homens, que ele procurador. É o procurador, então já tem o André, que a gente tem uma estima, simpatia, como temos também ao Sandro, é uma pessoa fantástica. Olha aí, o doutor Sandro sempre colaborando, também colocou para você, Digão, @Procuradoria TJD Futsal. Essa é a nossa página do Instagram. É a página do Instagram. Botou arroba antes. Instagram, botou arroba antes. Tá, o doutor Sandro Marques jogando aí no meio de campo, né? Fazendo essa tabelinha com a gente. Não, ele é goleiro, é golinha. Meio de campo não. Só se for com o Sampaoli, aí vai até o meio de campo mesmo. Uma figura, me permite colocar esse termo, mas uma pessoa fantástica que eu tive o prazer de conhecer, como também o doutor Rodrigo, né? Que segue agora o LC _Quaresma Boteco da Bola,
sempre que se põe lá uma postagem, o doutor Rodrigo está sempre dando aquela força, já vou fazer essa pergunta, está dando aquela força legal para o programa Boteco da Bola. O Quaresma é sabedor, na época que arbitrávamos, que não tinha essa perturbação. É exatamente, sabe, doutor Leandro? Mudou muito. O hashtag TBT Brasil do passado, tempo que nós atuávamos de calça branca, e foi chegando o tempo do short, não existia esse tipo de comportamento. À medida que nós estamos avançando no mundo contemporâneo, as pessoas estão muito irritadas, né, com problemas socioculturais que partem de família, né, de integração social, e eles tentam transferir isso para a quadra. Uns por frustração, outros aqui por imaginar que o filho vai ser a grande salvação do INSS. Nós já tivemos no programa, Digão está aí, moça que não deixa mentir, não vou citar o nome. Entrevistamos aqui, que nós somos os únicos programas de TV web, tanto na aberta quanto fechada, que tem o quadro Cracunho da Bola, que até depois eu vou conversar com o doutor Leandro, já há muito tempo que eu não participo dessa cátedra jurídica, que eu quero registrar essa marca, entende? Porque são 4 anos de programa e nós criamos esse quadro denominado Cracunho da Bola. Sendo assim... Pois não? Quando terminar aí, eu vou dar um informe aqui, jogo rápido, né? Saiu o Ayrton Lucas e o Arrascaeta, aplaudidos, valeu. 2 gols do Ayrton Lucas, não lembro se o Arrascaeta fez gol. Cebolinha e o Felipe Luiz entraram. Show de bola. Maravilha. Estamos acompanhando o Flamengo Vasco. O programa Boteco da Bola também é um programa esportivo, mas hoje nós estamos dedicando única e exclusivamente ao Tribunal de Justiça Esportiva, na pessoa do seu procurador, doutor Leandro Tavares. Mas flamenguista também. A gente vai dando esse flash do que o programa também é um programa esportivo. Então, eu dizia que é o único programa que temos o quadro Cracunho da Bola. Qual seja, nós preconizamos, lutamos muito pela função socioesportiva educacional, porque o futsal, o futebol, o esporte, ele integra a pessoa na sociedade, não é verdade? Ele permite, através até do Estatuto da Criança e Adolescente, num determinado artigo que lá existe, que a criança tem o direito da prática esportiva, né? O direito de ir e vir dentro da prática esportiva é fundamental. E os pais, às vezes, né? Peguei o fio da meada de novo, os pais, que esteve aqui no programa e de frase, abre aspas. Voltei. A gente Wi-Fi caríssimo, mas a internet me promove isso. Tranquilo. Vou trocar você, falar a frase do pai. Adeus. Oi, vai com Deus. Você ia falar a frase do pai. Meu filho vai ser o meu INSS. Então, o pai imagina uma criança de 9 anos de idade, 7, 6, né, que agora tem futsal até dos 6 anos de idade, na base, ele já imagina que dali a alguns anos essa criança se tornará um adolescente, um homem no esporte, e ele será a aposentadoria desse pai. Um país de milhões de desempregados, o pai está investindo e pensando que isso um dia pode acontecer. É lamentável, não? É lamentável demais. Eu vou passar aqui um pouquinho da minha história, porque eu iniciei o futebol no futsal. Eu joguei lá na Cabo Friense, né? Morei na dos Lagos, meu pai militar. Aí era muito próximo, eu comecei no futsal com 6 anos de idade. Comecei jogando, e dali São Pedro Aldeia Esporte Clube. Aí depois meu pai foi morar em Manaus, aí joguei no Rio Negro, escolinha lá, e voltei para o Rio, voltei para São Pedro Aldeia, e aí segui uma série de clubes, cheguei a treinar Flamengo, Bahia, Botafogo, Universal Futebol Clube, entre outras equipes, até treinar interprofissional ali do Madureira. Quando deu os meus 20, 19 anos de idade, eu vi que eu não ia conseguir quebrar essa barreira para poder virar jogador profissional. Aí é importante a base familiar chegar até você e falar o seguinte: olha, vamos tentar um caminho alternativo. Você quer continuar seu sonho? Maravilha. Vamos estudar, vamos fazer faculdade, orientado aí pelos meus pais, fui fazer minha faculdade de Direito, e aí eu segui na minha vida, e hoje jogo minha bola como nos campeonatos da OAB, na modalidade amadora, hoje estou no Tribunal de Justiça Desportiva, quer dizer, o meu sonho não foi realizado por completo, mas hoje vivo um sonho pelo outro lado.
E é justamente isso. As pessoas têm que entender que o futebol é formador de pessoas. Todos ali, nem todos os atletas vão ser jogadores profissionais. Então, aí é responsabilidade também das agremiações esportivas chamar os pais, conversar, ter esse trato educativo, não somente, claro, o importante é ganhar, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer chegar no final do campeonato e botar a medalha no peito e levantar a taça. Todo mundo quer isso. Só que a gente sabe que, infelizmente, só uma agremiação ganha. E somente menos de 1% é que viram jogadores profissionais. Então, sabedores disso, a agremiação também tem um papel muito importante, as equipes, de também trazer o lado formador, de conversar com os pais, de orientar, pai, ó, é assim, entendeu? A gente sabe que tem as questões dos empresários que estão envolvidos ali na atividade, a gente sabe isso, uma série de coisas. A gente precisa justamente entender isso para que lá na frente não haja frustração e aquela criança, ao invés de ter se formado o seu caráter moral e além educacional, ficar à mercê do seguinte: eu não consegui ir na bola, e agora? Isso tem sua responsabilidade também, além dos pais, além da família. Então, é importante rever esses conceitos. Recentemente, no julgado, numa das comissões do Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol de Salão, eu coloquei a procuradoria à disposição de uma equipe em que a mãe invadiu uma quadra para bater num oficial de arbitragem. Eu falei, nós pedimos a punição, e a procuradoria à disposição para ir lá, para conversar com os pais, dar uma orientação, porque isso passa negativo para a criança. Se a criança vê ali, tem informação, a mãe invadiu uma quadra para xingar um oficial de arbitragem, o que a criança vai fazer da próxima vez? Qual o respeito que a criança vai ter pela autoridade do espetáculo ali, que é o árbitro? Então, esse caráter, moldar isso aí, também faz parte dos clubes. O clube também tem que pegar para si essa responsabilidade e entender o seguinte: olha, nós estamos criando pessoas, estamos formando cidadão. E aí, de uma maneira geral, o Quaresma trouxe bem isso aí, está na Constituição. O Estado promove o desporto. Através do desporto, você tem que ter condições e meio de formar o caráter de pessoas, fazer com que as pessoas possam virar cidadãos de bem. O objetivo, no final de contas, é tudo isso, porque a gente sabe que o sonho de todo mundo é virar jogador de futebol, mas não vai ocorrer, infelizmente. Eu tive meu sonho também e não consegui. Não consegui, mas a vida continua, a vida não pode parar ali. Entendeu? Eu tive a formação familiar que me conduziu para o lado da educação, mas aqueles que não têm, aí o clube não pode se omitir, tem que estar presente. Muito bom. Daqui a pouco nós vamos ler o barramento do José, daqui a pouco. Mas, olha, vamos aproveitar esse ensejo, vai esquentar aí o vulcão, vai entrar em erupção. Esse jogo, essa passagem que o doutor Leandro Tavares colocou, essa senhora que invadiu a quadra para bater no árbitro, eu não vou citar aqui o nome da quadra, eu não vou citar o nome da quadra, porventura eu estava na quadra. Não vou citar o nome. Mas o que me chamou mais atenção nessa invasão é que ela estava no colo com um filho mais novo. Tipo aquele da ela TV invade a quadra internacional, né? Exatamente. Sei. Quando ela chegou no meio do caminho, que ela chegou próximo ao árbitro, até meu xará, quando ela chegou próximo a ele, que ela deu por si, que ela estava fazendo um ato inconveniente, já era tarde demais. Ela já tinha entrado quase 4 metros na quadra. Mas o que me chamou a atenção emoção, talvez, que ela vai com a criança no colo. Você está entendendo? Quer dizer, ela põe em risco a vida daquela criança, porque ela podia ter levado um tombo, né? Ela podia ter desequilibrado, porque ela... Olha, foi uma situação que é de lamentar, é lamentar mesmo. Mas o tribunal está aí para tomar as medidas cabíveis e é lamentável, a gente fica triste. Mas, enfim... Como é importante, meu amigo Quaresma, coibir esse tipo de situação, porque, como o Digão deixou bem lembrado aqui, o caso do Internacional. Os casos acontecem muitas vezes por espelhamento, né? Por repetição. Ela pode ter visto aquela cena, se não houve uma punição, eu vou fazer igual. A gente sabe que a nossa sociedade vive disso, vive de exemplos. Tanto exemplos positivos como exemplos negativos. Então, para isso, o tribunal tem que, de maneira dura, punir, entendeu? A agremiação, para que ela possa, de forma didaticamente, chegar para a mãe e falar: olha, eu estou sendo punido aqui por uma atitude de responsabilidade da mãe, que isso não se repita.
que isso não se repita, isso não pode mais acontecer. Porque quem está vendo ali, o atleta que está vendo, o menor que está vendo aquela situação, está vendo o seguinte: está tirando a autoridade do árbitro. E hoje essa infelizmente, reflete a sociedade. Quando se tira a autoridade do professor, quando tira a autoridade do educador, quem vai reprimir a conduta negativa? Quem vai fazer com isso? E o agravante da situação é maior isso. Ela com o filho de colo adentra a quadra. Quer dizer, o filho de colo ali poderia acontecer uma desinteligência, uma confusão generalizada e essa criança indefesa ali. Então, por isso que nós temos que utilizar os instrumentos legais, temos que pedir, nesse caso, o rigor da lei para que fatos como esse não se repitam. Já tem uma pergunta quente, mas vamos lá. Mas eu digo ao senhor em primeira mão, doutor Leandro Tavares, agora eu usei o senhor até para poder fixar bem essa matéria. Eu digo ao senhor em primeira mão o seguinte: está dando certo esses 300 processos, essas 300 denúncias do Tribunal de Justiça Esportiva. Está dando da Procuradoria, está dando certo. Está dando certo, porque a Procuradoria se assemelha muito à promotoria quando oferece a denúncia, né? Está dando certo. Eu estava numa quadra ontem, ano passado, vou falar só em 30 segundos isso, e eu tive a oportunidade de pedir para um pai se retirar, porque ele não tinha condições de assistir ao jogo. Ele falava muitos palavrões, e na quadra tem muitas crianças, e só tem criança. E ele estava um pouco quente no temperamento, e os palavrões, até alguns novos, porque a gente já conhece todos eles do dicionário, mas ele, às vezes, ele veio com um novo. No que eu pedi para ele se retirar, eu achei engraçado que ele não levou 15 segundos para se retirar. O gestor do clube, ou o representante do clube, falou: Quaresma, ele não te ofendeu em momento de tempo algum. Eu falei: ele não me ofendeu, ele está ofendendo a integridade das pessoas que estão aqui. A mim, ele não ofendeu nada. Ele está ofendendo a população esportiva que se encontra nesse ambiente. Mas o que você vai fazer? Não vou falar nada não. 14 segundos foi um tempo recorde. Ele saiu, ele cumpriu com a obrigação. Eu só queria o chato da quadra. Porque eu já sofri, aí disse ele, eu já sofri 3 punições por relatório de árbitro. Eu falei assim, 2 deles fui eu. Então, os clubes estão temerosos. Então, a coisa está começando a interagir e o resultado está vindo. Claro que nós estamos no início de um processo, né, de um procedimento. A colocação que eu vou fazer para o doutor Leandro Tavares, eu vou deixar para a segunda parte do programa, mas antes eu vou ler o que o José Carlos falou aí. Opa, aqui, ó. É nativo aí. José Carlos Regino Filho. Acho que o curso de orientação poderia ter uma exigência para a equipe que infringir as regras básicas de convivência como este. O senhor concorda? Concordo plenamente. Nós estamos no estudo lá na Procuradoria para começar a oferecer TAC, Acordo de Termos de Ajuste de Conduta, né, com os clubes. E o presidente Denilton, até conversa recente com ele, bastante atento com relação a isso, está promovendo uma assembleia de reformulação de estatuto, de uma série de coisas, e regulamento, e a Procuradoria se colocou à disposição para poder participar, ainda mais que os clubes vão estar todos lá presentes, e justamente a gente passar a discutir isso, passar a discutir a exigência mesmo de chamar as equipes, as agremiações, e explicar, porque muitas, assim, a gente não pode falar que eu não estou sendo punido, mas eu tenho desconhecimento da regra do jogo. Não. Muitas das pessoas que estão ali são experientes no futsal ou em outras modalidades, são pessoas que já são carimbadas ali no meio desportivo, ali atuando, excelentes profissionais, então não podem negar desconhecimento da regra do jogo. Então, a Procuradoria, com relação a isso, nós estamos colocando à disposição, se for o caso, nem como a pré-temporada de oficiais de arbitragem que nós participamos, com nossos procuradores, de estar colocando ali procuradores à disposição para justamente isso, para conversar e para poder orientar da maior maneira possível. Este procurador aqui, eu tenho certeza que os procuradores que estão atuando lá na nossa Procuradoria não ficam satisfeitos em denunciar clube algum. Nós não ficamos satisfeitos. Quando chega as denúncias, nós não ficamos satisfeitos, porque o nosso objetivo é que o jogo tenha um transcurso normal da atividade. Sabe que um problema ou outro vai ocorrer, mas ocorreram bastantes problemas, e a Procuradoria sempre atenta no seguinte, de denunciar. Fico feliz disso, porque eles sabem que, se fizer algo errado, nós vamos atuar. Nossos procuradores todos atentos. Pode ficar de olho que nós estamos atentos a tudo isso. Eu sempre falo o seguinte: o mais importante não é ganhar uma partida, é vencer a competição.
E, assim, quando eu escolhi um grupo de procuradores para poder participar com a gente, eu sei da competência deles, da atuação deles, e tenho certeza que montei uma equipe forte para enfrentar todos os desafios que são propostos à Procuradoria, de maneira a fazer com que essa instituição, que é independente, possa atuar da melhor maneira possível. E quando chega esses resultados, a gente fica feliz. Eu não quero que eles tenham uma procuradoria, eu quero que eles tenham respeito e que possam atuar com o jogo da maneira mais limpa possível. Isso aí é o mais importante. Microfone, Quaresma, está travado aí. Aperta aí. Vamos ler já a mensagem do doutor Sandro, mas a gente dando uma extensão. Passa a mensagem dele, Digão, do doutor Sandro, eu vou pedir permissão a ele, a Vênia, uma extensão dessa mensagem. Interessante registrar a participação dos árbitros nas sessões de julgamento. Muito importante. Eu quero dizer... Pois não, doutor? Meu amigo, então, o que acaba acontecendo? Eu estou desde 2018 no tribunal, né? Eu nunca vi tamanha participação de árbitros presentes nas sessões. E nós falamos lá na pré-temporada de arbitragem, como bem lembrado, o Sandro, nosso coordenador, informou, que eles estão interessados de saber, entender, de participar, e isso é importante. Você está vendo todas as esferas no meio esportivo do futsal participando ativamente de todas as, não só tomadas de decisões, mas dos julgamentos do tribunal. Para poder ir esclarecer, informar, estar atento a tudo, entendeu? A gente não está ali somente para punir. A gente se interessa muito mais em tentar corrigir um erro porque o árbitro não possa cometer de novo. Porque justamente isso, a gente não fica feliz em punir ninguém. A gente só quer que a regra do jogo seja respeitada. Isso é importante. O árbitro tem que entender, o tribunal... Acabou aí, Quaresma, 4-1. Acabou o jogo? Acabou, 4-1. Show. 4-1, o Flamengo triturou o Vasco da Gama. O Digão queria 7, tirou o pé, né, no segundo tempo, deu uma tiradinha de pé. Tirou totalmente, velho. Vasco cruzando ali, mas belíssima partida, hein? Belíssima partida, importante aí. Entendeu? Eu torço para o Vasco poder se recuperar aí, para a gente poder ter os nossos 4 grandes aí na primeira divisão. Que possa Libertadores. É importante o futebol carioca. Torço também para que Bangu, Madureira, Portuguesa, toda essa da Macaé, recuperar a Série A, a Série B, a gente ter ali equipes, porque gera mercado, gera emprego, gera novos jogadores, patrocinadores, desenvolvimento do desporto carioca, e a gente fica feliz com isso. Mas tenho certeza que... Você ouviu o Nova Iguaçu e Atlético de Minas, o time de Minas, os 2 jogos na Copa do Brasil, foi maneiro, Nova Iguaçu, pena que perdeu, né? Maneiro. Mas tá ali, tá brigando, mostra que tem condições de brigar de igual para igual, isso é bonito. Foi bom. Maneiro da Copa do Brasil, o Gutenberg foi muito claro lá no tribunal, quando houve esse seminário fantástico, né? Na sessão dirigida pelo doutor Dário. O Gutenberg foi muito simples, né? Cristalino, às vezes, não é. O árbitro está sempre fraco na situação, né? Mas Botafogo e Sergipe ainda está aí arriscado o tribunal mostrar muita coisa, né? Eu nunca vi tanto tempo extra, né? Tanto acréscimo do acréscimo. Mas vamos lá. O doutor até empatar. O doutor Sandro colocou uma situação muito interessante, eu vou dar uma extensão, principalmente aos árbitros. Eu divulguei plenamente esse programa, vamos ter outros programas, vou solicitar o doutor Leandro, o doutor Sandro, que nos virá também, será convidado ao programa. Vamos fazer aqui um programa de debate, colocar 3 auditores aqui, 3 procuradores, vamos fazer um debate aqui ao vivo e a cores, e eu espero que a classe de arbitragem, esse programa foi plenamente muito divulgado, assista, esteja interagindo. O tribunal é público. As sessões dos tribunais, seja ele qual for, civil, criminal, são públicos. O tribunal hoje está interagindo de uma forma online, mas o dia que o tribunal tiver numa sessão com auditório, qualquer ato pode assistir, qualquer pessoa pode assistir. O tribunal é público. E, na verdade, senhores árbitros, não só de futsal, mas de qualquer outra modalidade, os juízes, a diferença de árbitro e juiz. Os juízes de direito usam uma toga, né?
elegantemente trajados para a sessão do tribunal, mas ninguém aqui está usando capa de Conde Drácula. Ninguém aqui é sanguinário. Ninguém do tribunal está contra a arbitragem. Existe um código de disciplina desportiva que tem que ser seguido, porque o doutor Leandro também é cobrado. Né? Tem cadeiras acima deles, tem né, superior, tem supremo, tem instâncias superiores. E está se seguindo a legislação desportiva. A parceria foi mostrada até na plenitude de conceder o Instagram do tribunal, quer dizer, deu liberdade de qualquer um de nós, eu me insiro nessa situação, hoje aqui é apresentador, mas de vez em quando lá na quadra como árbitro, estou também passivo de punição. Então a gente tem que conhecer, dar uma lidinha de vez em quando, já que atua no regulamento da entidade, um pouco num código para saber se o 266 te leva, se você não registrou aquilo que você tem que registrar, relatar aquilo que você tem que relatar. O 266 te empurra para uma audiência, né? E artigo que eu estou querendo dizer. Então, gente, o tribunal não é contra ninguém, ao contrário. Vocês pensam que o Tribunal de Justiça Criminal é contra nós? O doutor Leandro colocou muito bem, aqueles que estão à margem da lei, eles não estão contra nós, mas quem também está à margem da lei tem o direito do contraditório, né? Por isso o tribunal, para você contar a sua verdade, e a sua verdade começa naquilo que você relata, para também não cair em contradição. Porque se relata uma coisa, o tribunal te convoca, você fala outra, complicou. É o tribunal que é o carrasco? Não. Nós, né? Pois não, pode complementar. Por isso a importância do árbitro estar presente ali no tribunal. Verdade. As partes estarem presentes ali. Isso. Porque a súmula tem presunção de veracidade. Sim. Ela tem que ter elementos para desconstituir ela. Porque sim, hoje eu até falei no julgamento do pleno que teve, que o árbitro esteve presente, eu pedi, o auditor pediu para ouvi-lo, eu pedi também, até antes de dar meus esclarecimentos sobre o fato, justamente para isso, porque se tivesse alguma coisa ali, alguma prova contundente por parte do árbitro, que estava ali no julgamento, eu de maneira alguma pediria a condenação, pediria a absolvição, inclusive, ou advertência, ou outra situação. Porque como nós estamos ali com o objetivo somente de educar, entendeu? Fazer com que isso não haja. É um punitivo pedagógico, tem função de ensinar, de fazer com que não se repita. Ali a gente não faz acepção de pessoas, a gente não gosta de um, não gosta de outro. Não, pelo contrário, a gente gosta do desporto, a gente quer a modalidade, a gente quer que o futsal vença, quer que o esporte vença. Então, o esporte tem que vencer, ele tem regramento. O artigo 21 no Código de Justiça Esportiva, ele fala o seguinte, que a Procuradoria de Justiça tem por finalidade de promover a responsabilidade do Código Esportivo. Seus procuradores são nomeados pelo tribunal. Então, nós temos que promover, é o nosso dever direito, a gente tem que agir, a gente não pode ser omisso, não pode ser omisso, tem que atuar. Então, a gente não tem inimizade com ninguém, a gente não procura nada disso, a gente procura o desporto, é a prática desportiva, tanto é que a gente tenta deixar a Procuradoria mais transparente possível para que todos possam ter acesso aos nossos e-mails, nossas redes sociais. Hoje, o nosso coordenador Sandro está colocando uma página no YouTube aí para as transmissões ao vivo aí. Se Sandro estiver atento aí, coloca o nosso link aí do YouTube para poder acompanhar o julgamento do tribunal. O tribunal também está atento, uma parceria com o presidente Dário Correia, que é um cara sempre muito atento também às determinações, é um cara muito de diálogo, muito transparente, muito aberto a isso. Nós estamos tentando dar publicidade a isso tudo. E o mais importante, meu amigo Quaresma, meu amigo Digão, sabe, nós não ganhamos nada para isso. O tribunal, ninguém tem salário, todo mundo faz por amor ao desporto. Todo mundo faz por paixão a modalidade, pelo esporte. Isso aí é o mais importante. Nós fazemos justamente para isso. Nós nos empenhamos e fazemos fora da nossa atividade profissional. Está aí o YouTube, o Sandro colocou, Procuradoria Futsal RJ. Ele hoje conseguiu, fez o teste, deu super certo. Quando a gente fala, quando você tem uma equipe muito competente,
ela atuante com isso, a gente está tentando dar transparência. Acho que tudo começa na transparência. Quando a gente coloca a transparência, faz a coisa funcionar da melhor forma possível, aí você tem a questão do patrocínio, aí você tem a questão de várias coisas que fazem com que a modalidade cresça. E isso tudo se começa com a transparência que o presidente Denilton tem colocado, o tribunal tem colocado, e a procuradoria também não vai se eximir de colocar, de fazer e de dar publicidade aos seus atos. Uma das metas do presidente Denilton Simbro, ele colocou isso na plataforma dele quando concorreu à presidência da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Uma das metas de campanha é amo o futsal, transparência no futsal. E o software que o presidente Denilton fez mostra bastante, com clarividência, essa transparência que a federação busca e o Tribunal de Justiça não fez diferente. Eu quero até pedir desculpa ao doutor Dário, que lá no início do programa eu quero, né, vou dar uma de William Bonner, eu quero retificar o erro, né? Então vamos corrigir. Falei Dória, não é Dória, é Dário. Doutor Dário é uma pessoa também de uma competência, de uma postura ilibada, fantástica. Um homem assim, de um caráter muito digno, de um jurista tem que ter. A partir de amanhã, todas as sessões passarão... Eu preciso, perdão, eu só vou interromper, eu também não poderia me furtar de lembrar de dois nomes aqui. Leonardo Rangel, sim, que foi o anterior presidente que organizou toda a estrutura do tribunal, e do Wagner Dantas, que eu até chamo de meu padrinho, que me trouxe para o futsal e organizou hoje a estrutura que é o tribunal. Então, essas duas pessoas também são muito importantes para a história da modalidade de futsal. Maravilha. Então, o Boteco da Bola tem a satisfação de, em primeira mão, né, doutor Sandro? Doutor Leandro Tavares, em primeira mão, nós estamos aqui divulgando, não sabia disso, uma grata coincidência, estamos divulgando que as sessões do tribunal estarão lá no YouTube. Vamos repetir esse barramento aí, Digão? A partir de amanhã, todas as sessões passarão ao vivo no YouTube da Procuradoria. Que grandeza, que maravilha, que honra a gente poder assistir de um instrumento tão simples que é essa caixinha aqui, né? Daqui a gente vai poder estar atento à sessão do Tribunal de Justiça Desportiva. Muito bacana essa iniciativa, o que mostra lisura, legalidade, né, ao tribunal. Maravilha, gostei, estou feliz da vida. Vamos aí à mídia do Boteco da Bola e tem mais papo um papo legal com o doutor Leandro Tavares. Fiquem sabendo que brevemente virá a doutora Renata Mansur, já conversei com ela virá o Boteco da Bola. Doutora Michele Menezes, né, advogada, também virá o Boteco da Bola. Nós temos que... O doutor Sandro, eu vou fazer questão de convidar também o doutor André, e de vez em quando vai pintar aí uma dupla de auditores, essas pessoas fantásticas, que gratuitamente, né, oferecem o seu labor, o seu trabalho, né, se dedicando uma parte da sua vida profissional, né, que são profissionais do direito, para a grandeza, elevação do esporte da bola pesada que nós tanto amamos. A mídia do Boteco da Bola, tem a mídia do Digão também. Vou começar com a mídia do... Tá aí, ó. Oportunité Corretora de Seguros, né? Plano de saúde, odontológico, residencial empresarial, condomínio, fiança, pet, o cachorrinho, daí você faz o seguro com a gente, responsabilidade civil, Oportunité, hein? Vida, previdência, financiamentos, consórcio, auto, moto, frota, Oportunité Corretora de Seguro tem uma parceria fantástica para a energia sustentável, né? A energia está cara, hein, gente? Na fazenda, no sítio, no galpão, na sua casa, energia sustentável. Não tenho dinheiro, estou duro, nem para comprar um carro, nem um apartamento. Simples. Tem um consórcio. E a Oportunité tem uma parceria fantástica com a Porto Seguro, num consórcio que você pode conseguir alcançar as suas necessidades. Oportunité no Facebook, está aí, ó. Oportunité no Instagram, já viram? DDD 21 988710792, DDD 21 983352345. Quer ser parceiro do Boteco da Bola? Vem para cá, deixa a tristeza para lá, vem ser parceiro aqui do Boteco da Bola. Quero alinhavar também, obrigado, Digão, quero alinhavar também que o Boteco da Bola está em
num contato com o canal 17, lá de Petrópolis, para retransmissão do Boteco da Bola. Que maravilha o Boteco da Bola entrando nessa corrente para frente. Porque o navio só é sustentável no cais quando cada fio de linha, né, da folha de bananeira, cada fio dele vai se sustentando, se aglomerando com os outros. Nós só somos fortes como jogando unidos, né? Sozinho, a andorinha não vai fazer verão. Gente, aí, ó, o Boteco, já vou fazer essa pergunta. O Boteco da Bola também tem aí, ó, uns ímãs de geladeira. Que maravilha ali do lado azulejo, mano. Olha, o Digão vai mostrar um, ó. Vamos fazer um de presente para o procurador do Tribunal de Justiça. Vamos botar o símbolo do Tribunal de Justiça e enviar um de presente para o doutor Leandro Tavares. Tá aí, maravilha. Azulejo imã é uma peça de 5 por 5 centímetros, bem com imã, mas você pode botar também fita dupla face, se quiser prender na parede, sem placa de alumínio. Você bota aqui a arte que você quiser. Você pode fazer arte com mais peças juntas também. É tranquilo, um presente agradável aí para quem você quer surpreender, pode botar foto e tal. Tá aí. Só entrar em contato. O Digão é um artesão, um profissional disso. Umzinho, uma bagatela de R$10. O que tem que botar foto é 15, o já pronto, que são os outros já tem que o fornecedor mandou, custa R$10, e esse daí, se você for a mesma arte, a partir de 5 unidades, aí sim, R$10. Muito legal. Beleza. Você quer fazer um caderno pessoal para você ir para o colégio, maravilhosamente, para a universidade? Tem também, pode botar a capa aí. O Digão faz a capa, cada capa personalizada, uma mais bonita que a outra. Na verdade, o caderno já vem pronto. Você escolhe 20 matérias, 10 agendas, tranquilo. Tá aí, ó. É só bater um papo com ele, @RC Rodrigo César. Isso aí, RC Rodrigo César. Temos aí vou seguir agora, hein? Oi? Vou seguir agora. Valeu. Tranquilo, agradeço. E agora divulgar, porque minha esposa é professora. Show, tranquilo. De novo, RC Rodrigo César. Vou botar aqui de novo na tela. Rodrigo. César. O César é com C e S. C-E-S-A-R. Sem acento. Seguir agora, divulgar. Minha esposa é professora. Valeu, obrigado. Professora adora esse tipo de atividade. Sim. Show de bola. Maravilha. Eu até coloquei lá no Instagram. O Digão colocou uma foto do Quaresma lá no Grajaú Country Club. Foi no álbum. No álbum, ele colocou lá na capa do caderno dele para agradar o Quaresma e ficou muito bonito. Se você é estudante, seja do ensino médio fundamental, cracuinho da bola que seja, quer ir para a escola com caderno personalizado, não tem problema. Pitando assim, ó, final da partida, maneiro. Conversa com o Digão, né? Conversa com o Digão. Gente, estamos aí quase no final do Boteco, estamos aí 20 minutos de Boteco da Bola. Muito rápido. Vamos homenagear na primeira fase, na primeira galeria, tem duas, do Dr. Leandro Tavares. Olha que maravilha. Deixa eu botar aqui. Então, primeiro aqui, como sempre, a arte aqui feita pela GBC. Obrigado. Que maravilha. Muito bonita a arte. Agradecendo. Luciana Capricho. A nossa Luciana Capricho. Melhoras da gripe, Luciana. Eu sei que você pegou essa gripe danada. Faz aquela receita que eu te ensinei. Eu vou ensinar no programa hoje essa receita. É simples e fácil. Olha só, doutor Leandro gosta de uma boa... Porto de galinha. Olha só, além de jurista, né, jogador de bola, ainda sabe remar. Né? Essa aí foi a comemoração. Nós fomos para disputar o Campeonato Brasileiro de Advogados. Fomos vice-campeões lá do campeonato. Agora foi em novembro, em Recife. Aí, em Recife, né, depois de uma semana de competição e tal, vamos passear na cidade. A gente viu o privilégio aí de conhecer Porto de Galinhas, um lugar maravilhoso, lindo mesmo. Sabe o que é piada pronta para goleiro esse lugar aí, né? É verdade. Porto de Galinhas, goleiro não vai de frango, né? Tá... Eu vou confidenciar aqui para vocês. Eu não como frango. Eu não como por causa dessa questão de goleiro não come frango. Eu tomei trauma. É mesmo. Falei só em campo agora. Então, pelo visto, nem salada com alface, né? Só com, sei lá, outras folhas. Porque tem gente que fala que é mão de alface. É mão de alface. Observe que o doutor Leandro Tavares
né, está cantando aquela música maravilhosa de Dorival Caymmi, Minha Jangada Vai Sair pro Mar. Navegar com ele tá fácil, olha lá. Tá fácil demais. Ele Ué, tá é um por barquinho aí? Mas nem tem Não, dá até 4. Dá até 4 barquinhos. Mas se eu tô na beira, tá? Tô ali só na beira, só para tirar foto. Tá. Falei, pô, tem que ter equilíbrio aí para eu subir esse problema. É difícil. Você não entendeu, doutor Leandro. Trabalham com isso, estão de parabéns, que é muito difícil. Doutor Leandro, você não entendeu, é que o Digão tem que ir sozinho, entende? Porque ele subir com mais 2, essa jogada funda. Para dar uma equilibrada, né? Pô, se eu for sozinho, o pessoal vai perguntar, aí como é que faz para empinar, gordão? Porque o negócio vai vencer. Observe, eu acredito, olha aí, olha só que maravilha. Aí sim. Está pensando que é o Douro? Não, o doutor Leandro Tavares. Né? A equipe da OAB, vice-campeã aí do campeonato, do campeonato da ALIFA, né? Que é a Associação de Advogados. Podemos aí representar o estado do Rio de Janeiro aí com brilhantismo. A taça não veio, falar que nem jogador de futebol agora. A taça não veio, mas estamos comprometidos para a competição que esse ano será na cidade de Indaiatuba, São Paulo. Ih, maneiro. Comprometidos aí a trazer esse troféu. O Boteco da Bola se honra em seguir. Nós vamos acompanhar quando tiver a competição, vamos divulgá-la aqui no Boteco da Bola, não Tá na Rede de Futebol, né, Digão? Vai ser um prazer, né? Correto. Se o Moza estivesse aqui, ele ia perguntar o que irrita mais o senhor como goleiro? Quando abre a barreira ou quando eles não ficam na posição que você pede para ficar? Pô, quando abre a barreira. Brabo, né? Você marcou certinho. Aí tu fala assim, pô, ali, se o cara bater bem, botar ali na gaveta, não tem jeito, né? Tu vai bater palma pro cara. Tranquilo. Mas, pô, se o cara não bater direito, a barreira abre, aí quebra a gente, quebra a firma, né? Aí não tem jeito, quebra a nossa firma. Aí é de chorar. É de literalmente chorar. Pré-temporada da arbitragem 2023. Pré-temporada da arbitragem 2023. Está aí o símbolo da Federação de Futebol do Salão do Estado do Rio de Janeiro. A da CBF está ali também. Está aí aqui o símbolo da Procuradoria, aqui à nossa direita, à esquerda de quem está assistindo. Está lá o doutor Leandro Tavares falando, conversando com os árbitros na pré-temporada, expondo a dinâmica do tribunal. Parabéns. Ficou bonita essa foto, hein, doutor Leandro? Ficou bonito. Continua ou para por aqui e deixa para o final, por aí? Não, deixa para o final, mas para o pessoal ficar nessa surpresa, né? Ficou bonita essa foto, em deixar de moldura ali. Botar lá no escritório. Eu quero dizer, eu não trouxe a foto do Dr. Leandro com a ilustre família, porque eu esqueci de perguntá-lo se eu poderia trazer essa foto. Então, pode sim, não tem problema não. Num próximo botei na rede social, tá público, não tem problema não. É público, o Dr. Leandro Tavares. É isso. O Dr. Leandro falou a frase que eu queria ouvir. Adorei. Não está nada combinado, hein, gente? Nós temos o Tá na Rede Futebol, um quadro que nós chamamos de Anedotas do Tá na Rede e as Gatas do Tá na Rede. As gatas são as mulheres que vão para a arquibancada do Maracanã, do Morumbi, dos estádios de futebol por esse mundo afora. E nós colocamos. Aí teve um que perguntou, mas Quaresma, você pediu autorização? Eu falei assim, não, por 2 detalhes. Já está nas redes sociais, por isso o nome do programa é Tá na Rede. Não é a rede do gramado. Está na rede social. É futebol, é o povo. Não, mas aproveitando o gancho desse assunto, tem uma questão peculiar. Eu trabalho com foto há muito tempo e eu lembro que também fui a palestras jurídicas de questão de fotografia, um pouco diferente. Nesse caso da rede social, no Facebook, você tem como colocar privado. Eu acho que privado ali só vai acessar quem é da tua... Entendeu? O Instagram, eu não sei como funciona isso. Eu acho que o Instagram, quem você permitir seguir, ou se você deixar aberto, aí é público. Aí, tranquilo. Se for fechado e a pessoa entrar e vazar a foto, aí foi de um dos teus seguidores e, de repente, eu acho que compete uma conversa. Mas se for aberto mesmo, falou que tem gente que tem perfil público, aí é público mesmo. É público mesmo, público e notório. Não tem você, não tem notório. Aí, o Quaresma, olha aqui. O doutor Sandro aqui, ó, dando aquela moral, só tenho a agradecer. É parceiro demais. Muito bom. Quem não seguiu o RC Rodrigo César, a Procuradoria irá denunciar. Valeu, obrigado. Você é parceiro demais.
Muito obrigado. Tem que seguir, hein, galera? Tem que seguir, hein? Agora, a outra pilha. Parece quinta-feira hoje aqui, olha lá, Quaresma. A taça não veio. Quem era o goleiro principal? Mas não, agora deixa eu falar aqui. Deixa, vamos, vou. Eu peguei o pênalti que levou o time para a final. Eita! Mas esperou o cara bater e foi? Ou você escolheu o lado e ele bateu no lado que você foi? Esperei ele bater. Esse é mais difícil. O Moser fala isso. Até falei o Moser também é goleiro. Eu falei pro time assim, olha, acertem que um eu pego. Boa. Um eu garanto. Eu fui lá e peguei. Tá lá. Esperou o cara quando ele arrumou ali que bateu. Porque o Moser fala. Na final, tem que confidenciar com vocês aqui também. Na final, depois que acabou a partida, a gente passeou e tal, quando eu voltei, descobri que estava com Covid. Por isso que eu não estava aguentando em campo na final. É. Aí, o Covid, ele deixa muito cansado. Muito bem. Aí eu já voltei de viagem, aí eu tive que ir no médico, peguei um atestado médico, aí a patroa, porque ela não foi comigo, né? A esposa não viajou comigo. Ela, você acabou de chegar de viagem, vai ficar em casa 7 dias? Eu falei, Covid. A patroa, já percebi, elas são todas iguais. Porque a minha patroa também, quando eu falo assim, estou viajando, vou viajar, ela fala a mesma coisa que a sua respectiva patroa falou. Elas são mesmo, estão iguais, não muda. É a mulher empoderada que a gente tem que respeitar. Né? Mas esse Covid que o senhor pegou, foi o primeiro ou eu já tinha pego e foi a segunda? Não, já tinha. Foi segunda ou terceira vez. Logo vi, porque foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo, foi bem mais tranquilo. Entendi. Já pode pedir música. O primeiro detonou. Já pode pedir música. Eu pedi aquela música, como eu estava em Recife, né? O Seu Valença, La Belle de Ju. Verdade. Vários hits. A gente não pode cantar cantar nós podemos, então não podemos tocar a música, porque o ECAD está em cima, fica logo em cima. Nunca vi coisa igual. Quero mandar um abraço para o doutor Rodrigo Barbosa, que segue o nosso Instagram, LC_Quaresma, uma pessoa também fantástica, um jovem causídico, né? Que a gente fica muito feliz de ver essa turma. Eu conheço um que é 39.230, mas essa turma dos 100 para lá é uma turma fantástica, entende? Está aí doutor Sandro, doutor Rodrigo Barbosa, doutor Leandro Tavares, essa turma, doutor Leonardo lá da Federação, o doutor Wagner, essa turma fantástica que a gente não pode, tem sempre que aplaudir. Eu não coloquei na galeria do doutor Leandro Tavares, mas mostra que ele autorizou essa família unida que maravilhosa, olha lá. Esposa, o filho ainda está no carrinho, né? Futuro futebolista com toda certeza. A menina deve ser... Canhoto, vai ser habilidoso. É habilidoso? Canhoto? Que bom. Canhoto, vai ser habilidoso. Não vai ser goleiro. Estou avisando que não vai ser goleiro. Tomara que ele não seja nem árbitro, viu? Siga o caminho do pai, pelo menos como um excelente advogado, um futuro promotor, juiz, defensor público, algo nesse sentido. Eu ia falar um negócio aqui, rapidinho, as rapidinhas do Boteco, vem mais aí do doutor Leandro Tavares. O Vasco anunciou a saída da empresa do setor farmacêutico. A marca estava no ombro há 1 ano. Agora não terá mais essa marca nos ombros dos jogadores. Eu acho que o Vasco poderia fazer um outro tipo de contrato com a turma farmacêutica. Né? Qualquer remédio para dor de cabeça, eu já falei no início do programa. O ato da pancadaria de 2011, Vilmar Roldan, será mais uma vez árbitro da pancadaria que aconteceu lá em 2011, quando o Cano estreava no Fluminense e houve uma briga danada dentro do campo, generalizada, e houve um pênalti a favor do Fluminense, mas o Vilmar Roldan, que será o árbitro contra o River Plate lá na Argentina, não deu. Tomara que ele conduza a partida, porque o bicho vai pegar por lá, né? A torcida tricolor vai invadir a Argentina, mas é mole, né? Com a moeda argentina em decadência, né? É mole. Faz antes, hein? Esse jogo tem que acontecer muito antes, gente, porque se o Brasil, né, juntamente com alguns países latino-americanos, fizerem uma moeda única, aí a moeda vai aumentar. Então, vai correndo para lá antes que a moeda aumente. Né? Eu vou fazer o L de Cano. Faz o L de Cano. Só de Cano que eu faço. De mais ninguém. Como o programa não é político, pega a vida para lá. Para vocês verem, pegou o pênalti e deu até Covid.
Tá vendo como o tribunal também brinca entre si? É verdade. Boa, nem fala, tá vendo? Essa é piada interna. É verdade. Advogado também brinca, tá pensando o quê? Advogado é igual jogador de futsal. Não são inimigos, são adversários momentaneamente, né? Cada um defende a causa. O Quaresma aí, doutor Leandro. O pior é que se soubesse, né? Ó, essa bola que o cara vai chutar não tá esterilizada, não. Então deixa entrar, deixa não nem encostar. Como é que foi o pênalti? Que deu ruim. Quero mandar um abraço. Esse campeonato. Fala, doutor. Esse campeonato ali é de grande valia aí vocês acompanharem, que é sensacional. Eu comecei as competições da OAB lá para 2014, 2015. Disputei já até Mundial, que é o Mundo de Advogado. Nós fomos em terceiro lugar lá no Mundo de Advogado, em Barcelona. No Sul-Americano nós fomos vice-campeões. Então a gente está disputando sempre. E assim, a quantidade de advogado bom de bola é surpreendente. Muita gente que não conseguiu trilhar pelos caminhos da bola e que hoje participa desses campeonatos. O nível é altíssimo, altíssimo mesmo, entendeu? É muito bacana mesmo, e é só em jogos, grande maioria em estádios e CTs, em campos sensacionais, com a estrutura, e todo mundo querendo ganhar, é competição mesmo, a gente vive a competição. É muito bacana. Só tem campo ou tem salão também? Só tem, por enquanto, só campo. A gente vai sugestionar para eles que tenha salão também, eu acho importante. Tem até a modalidade fut 7, né? Com 7 jogadores. Tem fut 7, tem campo para 11. O feminino cresceu muito no último ano. Várias equipes de advogadas disputando a competição. Isso é muito bacana, isso é muito importante, porque o esporte é muito inclusivo, né? E assim, hoje divido esse campeonato aí, amizade com advogados quase que do mundo todo, né? Nos mundiais a gente conversa muito a gente tenta conversar, né? Tem a barreira ainda do idioma com japoneses, com a galera toda, os árabes, que gostam muito de futebol brasileiro. Mas com o celular hoje traduz, bota, já traduz, não. Traduz ali pra gente. Diminuiu bastante essa distância, graças a Deus. E aqui no Brasil a gente leva as amizades aí com advogados do Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, que viraram nossos amigos, né? Na competição, aos finais dos jogos, a roda de samba, o Carioca adora samba, né? A gente leva a nossa roda de samba, e aí compartilha, confraterniza. É um momento único da advocacia, de quem gosta da atividade esportiva, e vale a pena, hein? Mais perto eu vou avisar o Quaresma para vocês, forem possível, a abertura aí da competição, e a gente passar divulga aqui. Nós vamos. Dia 11 de agosto não é só o dia dos advogados, né? É o dia da gente comemorar essa classe tão bonita de se ter. E bom dizer também, né, gente? Não contrata o advogado depois que o problema aconteceu. Antes do problema acontecer, converse com o advogado. Ele vai lhe dar uma assessoria com todo o prazer. Daqui a pouquinho o doutor Leandro vai dar o endereço do escritório, o telefone, que você quiser. É muito importante você conversar com o advogado antes do problema acontecer. Vai alugar um imóvel? Conversa antes com o advogado. Vai comprar um imóvel? Conversa antes com o advogado. Vai dar bombom para alguém? Conversa antes com o advogado. Porque no dia dos namorados é muito bom tomar cuidado com as cartas de bombom, né? Vem aí o dia dos namorados, não acredite nos bombons, né? Porque bombom já foi sonho de valsa, né? Agora o bombom é um pesadelo na vida de uma pessoa. Infelizmente, aconteceu, a gente está brincando mais para poder descontrair um tanto pouco. Quero mandar um abraço para a Edna Brandão, árbitra, não falei juíza, árbitra do futebol feminino, né? E agora arbitrando no meio dos meninos, né? Com quem ela sabe lidar muito bem, exigindo postura e respeito. Ela será a nossa representante no campo, lá no Campeonato Mundial Feminino, que vai ser realizado no meio do ano, em julho ali aproximadamente. Quaresma, pergunta a ele, vou perguntar qual jogador da família que ele viu jogar. Não vou esquecer dessa, não. Qual jogador da família que o senhor viu jogar, doutor? Pô, minha família tem muito perna de pau, né? A começar pelo Elson. Começar pelo Elson. Não, brincadeira. Jogador de futebol de salão excepcional, jogou muita bola. Jogou muita bola? Ele permitiu que ele avançasse mais aí no futsal. Mas minha família tem muito perna de pau. Eu virei goleiro por causa do meu pai. Futebol no quartel, né? Meu pai é de militar, hoje já na reserva, tá? E acompanhava ele
ali no futebol de Marinha, que tem umas competições muito, muito fortes, entendeu? Muito boas. E aí eu acompanhava e ficava admirado com ele no gol. Eu falava, pai, quero ser goleiro também. Ele, não, meu filho, vai jogar na linha. Porque meu nome é Leandro por causa do lateral direito do Flamengo, né? Leandro, que eu tive o prazer e a honra de conhecer. É Leandro por causa dele, meu pai era fã dele. E aí eu virei Leandro, mas eu segui os passos, ao invés de seguir os passos do Leandro, né? Jogar na linha, não, eu segui os passos do meu pai para ir pelo gol. Mas o Elcio não, ainda é um grande jogador, ainda com os problemas no joelho dele, mas eu falo para ele, faz uma fisioterapia, vamos voltar a jogar, não pode parar, não. Atividade física não tem que ser contínua, não pode parar. Doutor Leandro Tavares, rapidinho, deleta, curte ou compartilha. Ok? Você vai dizer para nós, deleta, daqui a pouquinho tem a segunda parte da galeria dele. Deleta, curte ou compartilha. O VAR. Eu curto. Eu acho que vem para poder, se aplicado da maneira correta, tá, dentro da regra do jogo, eu curto, porque traz. Todas as modalidades têm o VAR, né? Vem ali do futebol americano, o basquete introduziu. Acho que é importante, porque o olho humano, né, pode pecar na hora de ver alguma decisão e uma equipe ser injustiçada. Eu acho que se ele for aplicado de maneira correta, não de forma excessiva, ele pode trazer correção dentro da própria partida de uma falha da equipe de arbitragem. Uma falha, um erro ocasional, todos nós somos seres humanos, somos passíveis a isso. Então, eu curto. O deleta, curte, compartilha é mais ou menos o que a gente bateu um papo aqui no programa de hoje, que a gente pode constatar que foi o primeiro tempo do programa. Verá o segundo tempo brevemente. Muito bom. Torcidas do futsal. Eu curto torcida. Torcida, ela faz parte do espetáculo, ela tem que estar presente. Eu só não curto e não compartilho torcida que não vai para torcer, que vai para agredir, torcida que vai para poder macular o espetáculo, para poder ser não inclusiva. Torcida que não vai para torcer, estou fora, não curto. TJDFS/Rio de Janeiro. Curto muito. Eu pude acompanhar o desenvolvimento do Tribunal de Justiça Desportiva desde a época do Leonardo Rangel, da presidência do Wagner Dantas, e agora com a presidência do Dário Corrêa. Eu curto muito, tem sido bastante inclusiva, participativa, apoiando o desporto, então eu curto e tenho certeza que curtirei ainda muito mais ao longo dos anos, porque desenvolver o esporte, eu estou junto. Software do Denilton. Denilton é um cara muito corajoso, eu falo para ele, muito corajoso, um cara dedicado. Tem algumas coisas ali que ele está ajeitando, ele ouve muito a procuradoria, tá? A gente conversa muito. Eu até brinco para ele, mais um pouquinho vai estar melhor do que o site do Tribunal de Justiça, hein? Porque ele tem melhorado muito, eu acho que, inclusive, ele tem que investir nessa parte como profissional. Acho que tem que ser dado valor a ele, a isso, entendeu? Está revolucionando essa questão, entendeu? Eu sou muito favorável também à audiência presencial, acho que o calor humano, o depoimento, mas hoje a vida é tão corrida, né? Que a gente não tem como juntar, às vezes, todo mundo. Até o tribunal deve ter alguma outra audiência presencial, até para prestigiar os colegas, mas o que ele tem feito com o software do tribunal tem ajudado muito a evolução do esporte. Eu tenho certeza que já tem modalidade, já estão falando em até tentar chamar ele para poder produzir isso daí. Ele é um cara que ele escuta bastante, isso é muito bom. Aprendi na vida que a gente tem 2 ouvidos para escutar bastante e uma boca para poder falar pouco. Então, ele escuta bastante, essa adaptação aí no site. Pegou um site do zero, pegou um software do zero e está produzindo isso aí. Claro, uns erros pontuais, uma coisa ali, que ao longo do tempo vai corrigindo e vai melhorando. Mas a gente só aprende errando, né? O erro, quando consubstancial, ele nos ajuda muito a aprender, né? Tribunal de Justiça Desportiva. Então, tem sido uma caminhada boa, feitos várias amizades, principalmente ter montado agora uma equipe muito competente, entendeu? Tá dada essa oportunidade.
quando aceitei o desafio para poder ficar à frente da Procuradoria, eu tive a independência de poder escolher pessoas comprometidas com o esporte, e tem dado resultado, e assim, tudo aquilo que for para melhorar o esporte, a Procuradoria vai estar presente, e o Tribunal está bastante atuante. Depois eu vou trazer um dado aqui, vou pegar até aqui agora. O Sandro é o nosso coordenador, responsável pelos dados, tal. Ele informou aí para a gente quantas denúncias a Procuradoria fez ao longo aí desse período. Deixa eu pegar os dados aqui. Só um minutinho. A Érica, lá de Minas Gerais, assistindo o nosso programa, também do grupo GBC TV Brasil. Érica, deixa o doutor Leandro Tavares aí à sua disposição. Você um dia quiser fazer um programa aí de Minas Gerais falando da justiça desportiva, eu tenho certeza que o doutor Leandro vai te apoiar, vai estar com vocês, ele do Rio, você de Minas, esteja aí à vontade, a gente faz a indicação, faz o meio de campo. Sim. E você vai ter uma entrevista fantástica e você merece ter a entrevista do Tribunal aqui do Rio de Janeiro. Pois não, doutor Leandro? Então, nós recebemos do dia 27/4 de 2023 a 30/5 de 2023, nós recebemos ao todo, foram 238 denúncias, só nesse período, súmulas. E nós tivemos 8 arquivamentos, os procuradores entenderam que eram passíveis de arquivamento, e fizemos 230 denúncias. 97% das súmulas que chegaram na Procuradoria foram denunciadas. Isso em um pouco mais de um mês. Isso aí, o Sandro está até colocando os números aí, isso é muito importante, tem sido trabalho da Procuradoria, a gente tem um prazo interno, os procuradores não têm medido esforços para poder, dentro dos prazos, oferecer a denúncia, porque a gente entende que, além das nossas responsabilidades como procuradores, nós temos também que fazer com que o negócio haja e tenha resultado. Porque se a gente quer brigar pelo desporto, a gente tem que dar o exemplo. O primeiro exemplo é justamente isso, fazer a máquina funcionar. A máquina é o tribunal. A gente tem que botar o tribunal para rodar, para funcionar. O tribunal tem sido bastante atento com isso, já está querendo programar aí um mutirão de audiências para poder a gente aí dar uma equilibrada aí nas denúncias e nas audiências. Maravilha. Daqui a pouquinho tem a frase final do Boteco da Bola, já escrevi ela aqui, foi uma das frases mais fáceis que o poeta da arbitragem, que me cognominaram nesse programa, que está na sua 4ª temporada, criou. Foi a frase mais simples que eu criei. Foi tão fácil fazê-la, fiz em 2 minutos. É só tirar os textos de um local bem favorável. O presidente Denilton Cimbron conta com o tribunal, que pelo que a gente ouviu aqui hoje, o tribunal está muito coligado com Vossa Senhoria, presidente da Federação, e Vossa Excelência, os membros do tribunal, estão bem conectados com você. Aproveite esse momento e faça do nosso futsal ser tão grandioso que o Rio de Janeiro merece estar no lugar, não que as outras federações não estejam, mas nós somos a primeira federação do mundo, sem a menor vaidade. E temos que valorizar o esporte que começou aqui, na nossa cidade, no Rio de Janeiro, nesse município fantástico. Talvez lá se chamasse Estado da Guanabara, mas hoje é Rio de Janeiro. Todos nós somos fluminenses, na verdade, porque moramos nesse estado fantástico. Professor, doutor Leandro Tavares, também professor, não estaria errando, porque vem aí, brevemente, um estudo de direito esportivo, estou nessa fila, está sendo preparado. Só uma colocação que eu esqueci de fazer, me lembrei agora, para 2024 seria muito interessante. Eu sei que o Tribunal de Justiça, os procuradores, auditores, estão todos disponíveis a visitar os clubes para terem reunião com os pais. Estarei junto com os senhores, se assim fizer, mas nós poderíamos aproveitar uma sugestão do Boteco da Bola, poderíamos aproveitar os estagiários de psicologia para que eles fossem ministrar uma palestra também dentro desse conceito, para mostrar aos pais o comportamento, que a coisa tem que ser levada nos campos de futebol, nas quadras principalmente, porque não somos inimigos, somos adversários. Essa frase não é minha, é do Orlando, não, por isso tem que preconizar que é o autor da frase. Não somos inimigos, somos adversários pelo lapso de tempo que impõe uma partida, seja ela de sub-6, sub-7, até adulto, porque nessa comunidade de base e adulto, passa ali pelo adolescente, sub-15, sub-17, sub-20, a lei é igual para todo mundo, tanto para a criança que está começando, quanto para os adultos que estão praticando, ou os fraudões que queiram participar,
Vem aí um projeto maravilhoso na federação, não posso divulgar agora, vem coisa boa aí. Mas as leis são iguais para todos, não é verdade? Estamos, infelizmente, quase chegando no final do programa, mas vem aí a segunda parte das fotos da galeria do Boteco da Bola para o doutor Leandro Tavares. Aí, para começar, igual o doutor defende as causas, defende no campo também, lá. Se marcar foi até o pênalti. O pênalti levou o time para a semifinal, hein? Foi, jogou certinho, pé na linha ali. Pá. Pé na linha, não adiantei, nem nada. Volta ali, Digão, volta ali. Se eu fosse o narrador desse jogo, me respeita, meu querido, né? Estava com o nome dele na cabeça, mas não pedi para voltar. Galvão Bueno. Vai que é sua, Tavares! Né? Vai que é sua. Ele foi lá e buscou a menina e trouxe ela coladinha, desceu com ela, né? No gramado, né? Nessa competição fantástica. Os pés estão muito bem colocados. O pênalti foi muito bem defendido. Está aí uma homenagem ao Denilton Simbro, homenagem a Alessandra Mota, Aline Ribeiro, que fizeram uma pré-temporada da mais alta qualidade. Procurador-geral está aí, da FIFSERJ, auditor do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. É Supremo ou Superior, doutor? Superior. Tribunal de Justiça Desportiva. Está aí o doutor Leandro Tavares, fantástico, uma pessoa ímpar. Está aí, ó, o escudo da federação. Eu fiz essa homenagem ao senhor, tá vendo? Está lá o doutor Dário, doutora Renata Mansur. Lá para a direita está o Fernando, que jogou no Flamengo, não é assim? Fernando Zagueiro, jogou Flamengo, Vasco. Vasco. Ele virá o Boteco da Bola em julho, finalzinho de julho. Legal. O Gutenberg, ex-árbitro da FERJ, também estava ali, ó, virá o programa também. Secretário de Esporte também. Tem um advogado ali, que agora é advogado dos clubes, advogado do Corinthians, um seminário fantástico. Sim. E esse jovem aqui... Doutor Renan, que é empresário também. Doutor Renan, empresário também de atleta. E esse jovem que está aí entre o Fernando e o doutor Dário, ele é uma OAB 105, mas ele estava muito emocionado porque o pai dele estava no auditório, né? Advogado. O doutor Renan, grande amigo. Advogado 41 mil e alguma coisa, quer dizer, deve ser muito honroso para o pai estar vendo o filho num plenário desse desenvolver um assunto muito complicado, que são as casas de aposta. Brevemente nós vamos trazer ao Boteco da Bola, um assunto muito complicado, mas uma palestra. E nesse dia, os auditores e procuradores receberam a sua diplomação para o biênio 23-25, né? 2023-2025. Parabéns, através do doutor Leandro Tavares, a todos os seus pares. Obrigado. Olha aí, ó. Vê se você me acha aí, Digão. Achei. Achei. Seguindo aqui, pá, no plano. Estou com vontade de terceiro da direita para a esquerda. Doutor Leandro, dá o nome dessa turma aí para a gente, por favor. Vamos homenagear essa turma. Vamos lá. Da esquerda, é parte da equipe, alguns não puderam estar presentes por motivos profissionais, por causa de audiências ou compromissos anteriormente programados, mas da esquerda para a direita nós temos o doutor Saulo, ao lado dele, o doutor Diogo, ao lado do doutor Diogo, o doutor Salles, ali a doutora Ana, brilhante advogada de direito esportivo, o doutor André, incansado advogado do doutor de direito esportivo, o doutor Edson, também um advogado sensacional, do lado do doutor Edson e do meu lado direito ali, meu braço direito ali, o subprocurador Zózi Radman, que é subprocurador do tribunal, meu grande amigo Quaresma ali do meu lado esquerdo, do lado do doutor Quaresma tem o doutor Lennon, e do lado do doutor Lennon, nosso coordenador, sempre atuante, sempre ali atento a todas as causas, um cara sensacional, um grande irmão, doutor Sandro Marques. Show. Aí, 11 pessoas, 11 doutores aí, um time certinho. Tem mais procuradoras mulheres, mas não puderam estar presentes no dia. A gente quer incluir, quer trazer a mulher para o esporte, que é importante. Boa. Essa foto me faz mexer com os brilhos de voltar a advogar, sabe? Eu acho que eu vou lá resolver esse problema da OAB, principalmente na justiça desportiva. Não alimente o ódio. Tem meu apoio. Tá? Que maravilha. Não alimentem o ódio. Vamos conversar isso brevemente. Não alimentem o ódio. Tem muita gente por aí com fome de amor. Olha que frase bonita, hein, doutor Leandro?
É verdade. Hoje excelente, muito bom. O que falta muito para a sociedade é a tolerância, é o amor ao próximo. É um dos mandamentos bíblicos, né? Amar o próximo como amar a ti mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Tem que ficar enraizado em todas as modalidades, é enxergar o próximo. O próximo, como a gente fala, é o próximo, é aquele pessoa que você tem desavença, seu inimigo. Você vê ele de uma forma diferente, até porque tudo na vida tem seu ponto de vista, tudo tem dois lados. Até, eu costumo até brincar que até na história da Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mal tem a sua versão. Então, a gente é mais tolerante sempre. Aí, doutor, nessa foto eu tenho duas perguntas. Um comentário e uma pergunta. Vou fazer um comentário primeiro. Sobre a frase, não alimentem o ódio, tem um cantor de rap que ele fala, não cultive o ódio só te faz mal. Uma letra muito maneira, me fez lembrar aqui. E a pergunta é sobre há quanto tempo o senhor se formou e se a gravata é de fechecléu, se dá vários nós, né, na gravata, que eu sempre vejo então, assim. Deixa eu começar pela mais fácil. Formei em 2008 e passei. Formei em 2008 então, e aí advogo desde 2009. Passei na prova, aí só pude pegar a carteira em 2009. Na extinta Gama Filho, quando passa a Limpedade, dá uma saudade, até me emociono muito de ver o estado que o prédio está, né? Por mais que queiram fazer um residencial, alguma coisa assim, toda vez tem aquele velho ditado, né? Toda vez que cai uma escola, cai uma árvore, você está mexendo com a natureza de forma agressiva. Quando cai uma escola, a educação ela perde, né? Porque uma faculdade de referência, onde eu cultivei muitos amigos, aprendizados ali, é muito triste isso, mas ali eu aprendi muita coisa, né? E aí me formei lá, e aí a gravata, tem que confidenciar aqui que a primeira dama é que faz o nó, que eu tenho uma dificuldade tremenda ainda. Mas para a internet é fácil, a internet é fácil, tu bota ali o plano. É fácil. Para não me enforcar, é melhor dar, que aí eu falo. Enforca mesmo, vai dar um nó aqui, aí não volta, né? Uma raiva, vai ter que tirar. Olha, quem criou a forca na França foi o Dr. Guillotin, né? Ele foi o autor dessa famosa frase, né? A forca. Mas a primeira-dama, que faz os nós das suas gravatas todo dia, ela coloca muito amor, muito carinho, né? Tanto é que ele deu duas proles fantásticas, né? Que a gente ouviu na foto ainda há pouco, e a família é o nosso berço, né? Olha o vírus do Covid aí. Na hora da foto dele agarrando. Eu fiquei feliz de saber que nós estudamos na mesma universidade, entende? Eu estudei nela dos anos 76 a 81, e eu tive a oportunidade de ver o ministro Gama Filho circular pelos corredores e pátios, jardins da universidade. Eu não sei como é que está o ministro Gama Filho na eternidade, mas ele deve estar muito irritado de ver um dos maiores patrimônios que ele construiu, entende, abandonado, jogado no chão. E jornalismo foi na FAUP, onde eu tive a oportunidade de aprender um pouco de o que é conviver com as pessoas. O jornalismo te ensina muito isso. Bom, agora é a saideira do Boteco da Bola. A frase já está pronta para me finalizar o programa. A saideira começa com você, Digão. Valeu, doutor. Sensacional. Só temos a agradecer. Muito bom. Obrigado aí. Espero vê-lo sempre que o Quaresma puder lhe convidar. Eu puder estar aqui. Muito bom. Eu puder assistir também. Desejo saúde, sucesso, muita prosperidade na caminhada. Deus continue abençoando sua família. E sempre que puder, um futebolzinho é sempre bom, hein? Valeu. Com certeza. Tamo junto. A saideira do Boteco da Bola é do causídico Dr. Leandro Tavares. Gostaria de agradecer mais uma vez aí ao amigo Quaresma, ao amigo Digão aí, a oportunidade de estar nesse programa sensacional, tá falando sobre aquilo que é a nossa paixão, né, que é o futebol, trazendo um pouquinho aí da nossa experiência, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Isso é muito importante. Me sinto lisonjeado pelo convite e estou à disposição toda vez que precisar. Se for o caso, a gente está presente aí para poder trazer um pouquinho aí. Tenho certeza que saio daqui cada vez, aprendi com vocês também. Isso é muito importante, essa troca de experiência. A gente leva conosco
entendeu? E saio daqui regiamente pago pela essa noite maravilhosa. E até costumo falar, dia de clássico, o Leandro some, porque eu gosto de futebol. Mas, assim, o intuito do programa é tão bacana, tão legal, tão distraído, tão informativo, que eu não tive como remarcar ou recusar o programa, muito pelo contrário. Adorei estar aqui o programa. Eu sei que Flamengo e Vasco vão vir outros clássicos, e depois eu vou ver o replay, que eu sou apaixonado por futebol. Eu vejo o mesmo jogo, às vezes, 2, 3 vezes. É disso que eu dormi 2, 3 horas da manhã, que eu gosto de ver. É ruim. Mas, isso é ruim, tá? Não, quando ganha, então a gente abre ali um vinhozinho e degusta o jogo aprecia com moderação, né? E aí, mas o papo tão descontraído. Eu tenho certeza que esse programa é um sucesso e vai ser um sucesso ainda maior por tudo aquilo que vocês se dedicam à modalidade. Isso é muito importante, entendeu? Coloca a procuradoria à disposição. Vou encaminhar também ao presidente do tribunal. Acho importante o tribunal também mandar seus representantes aqui para poder, de forma aberta, com a sociedade, porque vocês falam para a sociedade, vocês falam para o mundo futebolístico sobre tudo que é de importante, esse papo descontraído aqui, e muito importante para a gente ajudar junto, porque vocês também são parte do desenvolvimento dessa modalidade do esporte. Então, eu só tenho que agradecer de coração o convite e estou aberto a novos convites. Quando me chamar, estarei aí presente para poder estar aqui batendo esse papo tão agradável, tão gostoso aí junto com vocês. Show de bola. O programa começou às 21 horas. Pois não? Perdão, para terminar, viva o futsal. Viva! Maravilha. O programa começou às 21 horas, nós temos 90 minutos de programa. Quero agradecer a GBC TV Brasil, Nelson, Luciana, por nos ter permitido invadir aproximadamente mais 20 minutos do programa. Estou feliz da vida. Está na regra, agora é o acréscimo do acréscimo, está certo. Estou na regra. Quero ler as duas frases do Dr. Sandro, por favor, antes que eu fale a final. Sim. Vamos lá. O Sandro me constrangendo aqui. Brincadeiras à parte. Não, deu moral. Queria parabenizar o meu grande irmão Leandro pelo excelente trabalho e agradecer demais o convite para compor a Procuradoria. Ele completa dizendo: tenha certeza, meu irmão, que você mudou o rumo da minha carreira. Obrigado por tudo. Foi muito bonito ouvir essa frase. Eu vou dizer o contrário. Eles que estão mudando o mundo da minha carreira. E não só da minha carreira, mas da Procuradoria. Porque, como eu falei, um time não ganha sozinho. Cada um tem sua peça-chave ali. O Sandro é uma peça fundamental ali da nossa engrenagem ali da Procuradoria. Eu que tenho a honra de ter ele ali do meu lado ali, juntamente com os demais procuradores, com o subprocurador ali, da gente estar trilhando essa caminhada junto. Bem, a despedida do Luiz Carlos Quaresma, apresentador do Boteco da Bola, ela é transpassada. Eu agradeço até a internet, que me deu 2 caídas agora. Eu pensei que eu não ia conseguir fechar o programa com essa frase. O programa está gravado lá no nosso canal do YouTube. Vai na GBC TV Brasil, canal do YouTube GBC TV Brasil. Se inscreve lá, dá um like para a gente. Se inscreve também no canal Quaresma.esportivo, que eu tenho desde 2019, não sabia, agora que eu ativei o canal. A gente manda várias mensagens, vários filmes, várias publicidades do esporte que a gente ama e dos esportes correlatos. Está aí, @LC40. Estou com ciúme de você, viu, doutor Sandro? Só pegou o Instagram do Digão, pega também o do Quaresma, o LC Quaresma. Senão, quem vai fazer... Calma aí que eu vou seguir também, deixa eu Quem vai fazer um embargo de declaração contra o tribunal sou eu, viu? Vou embargar essa atitude. O Quaresma eu já sigo, hein? Estou seguindo. Tanto embargo. Rodrigo Digão também. Valeu. Que maravilha. Aqui, ó. É verdade. Sem advogado não há justiça. Não é verdade? Beleza. Sem advogado não há justiça. Sem árbitro não há jogos esportivos. O Boteco da Bola encerra neste domingo, ou desta segunda, dia 5 de junho. Quinta-feira tem o Tá na Rede Futebol, não sei se o Digão está parte aí. Quinta-feira tem o Tá na Rede Futebol. É um programa de picuinhas, mas tem um museu contemporâneo, tem as gatas do Tá na Rede, uma gata mais bonita que a outra, para fechar mesmo a noite de quinta, porque na sexta-feira o programa termina 1 minuto da sexta-feira com as anedotas mais gostosas do mundo da internet.
Gente, muito obrigado. Boteco da Bola te despede. Se o doutor Leandro quiser aguardar só 30 segundos para a gente já o programa te despedir pessoalmente, já em off, né? Em off, a gente agradece. Um abraço, gente. Até quinta, se Deus quiser, com Tá na Rede é Futebol. É quinta, valeu.